Nos últimos meses, acho que nos últimos anos, né, mas nos últimos meses de maneira mais acirrada, principalmente depois que o STF começou a realizar manobras para salvar o Lula e outros políticos da cadeia por crime de corrupção, eles que estão presos, alguns presos e outros em processo, né, de serem presos por crime de corrupção, tem surgido nas redes sociais um clamor cada vez maior pela intervenção militar. Pessoas que eu achava que faziam uma crítica até inteligente sobre o estado de coisas da política começaram a defender abertamente a volta dos militares ao poder. Não é nem a volta, porque os caras que tomaram o poder em 64 já estão mortos ou então cagando no fundo de uma rede. Mas a tomada do poder pelos militares atuais. E eu resolvi gravar um vídeo para poder colocar meu ponto de vista para esses caras de uma maneira inteligível. Óbvio que eu não tenho nenhuma esperança de convencê-los, mas eu tenho esperança de convencer você que está aí desse lado e que ainda não pensou sobre essa questão com calma. Uma das ideias que tem entrado na moda no Brasil ultimamente é a ideia liberal ou as ideias liberais. O liberalismo é simplesmente uma das ideias mais fascinantes que a humanidade já inventou. O liberalismo simplesmente coloca a liberdade no centro das aspirações políticas e o indivíduo no centro como sujeito dessas aspirações. Então ele representa um individualismo metodológico. Então ele parte do pressuposto que o indivíduo é a única entidade concreta no processo político. Você tem um grupo, o coletivo, a nação, você tem diversos grupos em que a gente participa e eles nos formam e eles participam de nós. Mas grupo nenhum sofre, grupo nenhum toma decisões, grupo nenhum sente, grupo nenhum, principalmente, grupo nenhum sofre as consequências das más decisões. Todas as entidades que realizam os atos que eu acabei de descrever são indivíduos, são pessoas. Tá? Então, essa é uma ideia revolucionária. Ao mesmo tempo, ela é óbvia. Mas a gente passa, às vezes, milênios ignorando o óbvio, olhando para as estrelas. A primeira ciência que foi inventada foi a astronomia e praticamente a última foi a psicologia. Não por acaso, é a ciência que eu escolhi estudar a minha vida inteira. Baseado nessa premissa básica, o liberalismo prega uma diminuição do poder do Estado. Por quê? Porque ele encara o poder como um mal necessário. Tá? Durante algum tempo eu cheguei a esposar uma visão mais libertária, ou queira como dizer, anarcocapitalista, que é uma doença mental, na verdade. Eu fiz isso durante o governo Dilma, porque a Dilma, vocês sabem, formou mais anarcocapitalistas do que Rothbard e Hope, né? Então, Dilma é extremamente competente, né? O PT de forma geral, mas a Dilma em particular, porque ela é especialmente boba. E daí você, com a nossa tendência a generalizar as coisas, você pode pensar, bom, a esquerda é boba, né? e não que isso esteja completamente errado, o setor imenso da esquerda, especialmente no Brasil, é extremamente boba, mas não é toda a esquerda. Existem pensadores de esquerda que são competentes. Não me identifico tanto com eles a ponto de dizer sou de esquerda, e de fato esse não é o tema do vídeo, mas eu não acredito muito na efetividade de se dividir o espectro político dessa maneira bidimensional, binária, esquerda-direita, tá? Eu não acredito, porque você faz pacotes muito amplos de pessoas e isso termina descaracterizando essas pessoas e o debate político se empobrece. Tá? Mas enfim, sem tocar nessa questão, só de raspão, vamos dizer que o liberalismo ele está num ponto diferente do espectro político dos coletivismos. E aí por isso que nessa hora se embaça um pouquinho essa ideia de dividir o espectro político em direita e esquerda, porque a direita também é coletivista. Existe um coletivismo de direita e um coletivismo de esquerda. Existe um nacionalismo, inclusive, de direita e um nacionalismo de esquerda.
Tá? Existe até um trabalhismo de direita e de esquerda. Então, pense aí que as coisas não são tão simples para você dizer eu sou de esquerda e eu defendo as causas nobres, ou eu sou de direita e eu sou uma pessoa de bem, um homem de bem, e direitos humanos para humanos direitos, e toda essa baboseira que se diz. Tá? Em primeiro lugar, direitos humanos é um conceito individualista por excelência. Porque ele pensa não na sobrevivência da espécie ou em categorias amplas, ele pensa no bem-estar da pessoa humana e nos direitos inalienáveis, intrínsecos a essa pessoa e definidos dessa forma porque a gente tem experiência dentro da pele. Então, se houver uma pessoa de esquerda defendendo direitos humanos, e certamente são a maioria, tá? Porque as pessoas de direita questionam a ideia dos direitos humanos e tudo mais, o nível mais pensante, até essas pessoas acreditam. Cala a boca, porra! No nível mais pensante, essas pessoas definem exatamente como eu estou definindo, essas pessoas de direita. Tá? São direitos humanos, inalienáveis, universais e tudo mais, e são para todos, incluindo o tal bandidão que tá ali com a arma apontada para tua cara. Beleza, se você puder tomar a arma dele e dar um tiro na cara dele, ninguém vai te censurar por isso. Não, o Ministério Público vai te processar e é arriscado você se fuder. Mas, se houvesse racionalidade, você teria que responder um inquérito básico para comprovar só a legítima defesa. No final das contas, o cara entrou na tua casa e, de base, como acontece nos Estados Unidos, o cara entrou na tua casa, tu és a vítima, não importa que ele tenha tomado o tiro. Mas enfim, eu tô viajando. Voltando. Então, quando eu falo de coletivismo, eu estou falando, por extensão, de um erro lógico, de um equívoco lógico chamado reificação. Reificação é quando você cria um conceito abstrato. Reificação vem do mesmo prefixo de república, que é res pública ou coisa pública. Reificação é tornar coisa aquilo que não é coisa. Então, se você tem, por exemplo, o amor, também não é uma coisa. O nacionalismo, a pátria não é uma coisa. Tá? O meu grupo não é uma coisa. Minha família não é uma coisa. Todas essas são conceitos que nos ajudam a nos relacionar uns com os outros, nos ajudam até a nos tornarmos indivíduos e nos identificarmos com certas ideias e nos opormos a outras ideias. Bem comum, por exemplo, é uma ideia extremamente complexa e totalmente abstrata, certo? Talvez a coisa mais concreta dentro da ideia de bem comum seria a ideia de que o maior número de pessoas tivesse a maior qualidade de vida possível, que é uma coisa extremamente desejável, eu acredito que praticamente por todos. Tirando os comerciantes de armas, quando eles ficam bem escrotos mesmo, nem todo mundo é assim, naturalmente, mas algumas pessoas vão achar que lucrar com a guerra é bacana, e são praticamente os únicos que lucram com a guerra, enfim. Tem gente ruim também no mundo, de direita ou de esquerda. E tem gente muito bacana, de direita ou de esquerda. Então veja que direita e esquerda não diz muita coisa sobre uma pessoa. O que diz mesmo é se ela é uma pessoa boa, se ela gosta de ver todo mundo bem, ou se ela quer ver todo mundo, o inimigo no buraco. Quer ver o inimigo no saco preto. Tá? Então tem essa diferença mesmo. Tá? Então, nesse sentido, eu fiz essa introdução gigantesca para poder entrar no tema por que intervenção militar é uma má ideia. Nesse sentido, o exército que você defende tão ardorosamente e que você acha que vai moralizar o país, ele é um coletivo. Igual aquele do Pablo Capilé, lembra dele? Nesse sentido. É igual do Pablo Capilé, por quê? Porque não tem existência concreta. O exército é simplesmente um conjunto de regras para definir como um grupo de pessoas se comporta, qual a função delas na sociedade. O exército, as Forças Armadas de forma geral. O exército em particular fez muita na história do Brasil. Mas nós estamos falando aqui de uma ideia concreta. As pessoas que fizeram as cagadas estão mortas. Ou estão, como eu falei, se cagando no fundo de uma rede. Quem está aí é um pessoal mais novo, de certa maneira inspirados pelas ideias dos que vieram antes, mas enfim, são outras pessoas com outras possibilidades e outras ideias. Então, mas o Exército Brasileiro como coletivo é responsável pela nossa história republicana, cheia de acidentes, cheia de golpes militares, de verdade, não é impeachment não, é
tirar uma pessoa do poder, a família real, começou com a família real, por força das armas. Se você não sabe que a proclamação da República foi um golpe militar, não precisa nem sair estudar, não. Dá uma busca no YouTube que você descobre. Rapidinho, alguém disse para você mastigadinho, mas foi isso, não tem quem discuta isso hoje em dia. Do primeiro motivo, eu já tô com 10 minutos falando o primeiro motivo. O primeiro motivo pelo qual a gente não é uma boa ideia fazer intervenção militar no Brasil, ou solicitar isso, ou sequer cogitar essa possibilidade, é uma verdade fundamental do liberalismo. Eu acho que é um axioma fundamental, uma verdade assim, que é aceita como verdade e assim, que a gente já tem experiência prática em relação a isso. É uma ideia lançada pelo parlamentar britânico Lord Acton. O poder corrompe e o poder absoluto corrompe absolutamente. Foi isso que aconteceu com Lula. Ele entrou no poder, deu um salto gigantesco. Ele já tinha muito poder, porque ele era o sujeito mais influente do maior partido de esquerda da América Latina. Ele tinha ideais, eram claros esses ideais, tinha uma base imensa de apoio. Tá? E quando ele saiu do governo, tinha uma base ainda maior de apoio. Saiu com mais de 80% de aprovação. Isso é inédito na história do Brasil. Tá? Ele era realmente um governante popular. Mas ele pisou na jaca. Por quê? Porque o executivo brasileiro tem poder demais. Qualquer um que entrar, é muito difícil essa pessoa, na estrutura atual, se ela não estiver ativamente comprometida com essas ideias de diminuir o poder do Estado, tá? De diminuir mordomia, tá? De arrumar um outro jeito de governar que não seja comprando parlamentar. Se essa pessoa não estiver comprometida especificamente com essas ideias, ela falar isso, ela prometer isso e a gente poder cobrar isso dela, se isso não acontecer, a gente vai continuar, porque a estrutura legal que está aí favorece uma concentração de poder enorme no Executivo, uma concentração de poder enorme em Brasília, no Distrito Federal. O presidente brasileiro, ele, no momento da história do Lula, e até hoje, porque isso não se modificou ainda, ele tem mais poder do que o imperador Dom Pedro II, no momento de auge do Império Brasileiro. Ele tem mais poder do que o imperador. Por quê? Porque havia os barões do café e tudo mais naquela época que tinham dinheiro e que o governador falava miudinho para poder não cair. Hoje em dia, existem várias estruturas, inclusive ideológicas, mantendo o presidente lá e mantendo o exército, a polícia, todas as estruturas de defesa fiéis à ideia republicana e à proteção da ordem. Tá? Isso acontece no Brasil e não é uma coisa ruim, porque estão a serviço da lei, mas a lei permite essa concentração de poder. Daí que se você puser lá quem tem a força das armas, enfim, essa nunca foi uma boa ideia, porque eles vão ter muito poder, não só por causa do dispositivo legal, que pode ser inclusive suspendido pela força das armas, porque o que nos separa da barbárie? O que nos separa da barbárie é simplesmente um corpo de regras, tá? Ordem institucional e bala, compadre. Bala. 2. O exército é um excelente servidor, mas um péssimo senhor. Tá? Se você estender a metáfora, tá? Não estou falando dos indivíduos no exército, estou falando de um general particular ou um samango específico, estou falando do exército como corporação. O exército como corporação tem uma função específica, é servir e proteger. Ele tem que proteger uma nação e servi-la. É o exército como um todo, não estou dizendo que esses caras são escravos ou que eles têm que servir, que eles não podem, sei lá. Não, a questão é que o exército, tanto que eles não têm direito de greve, e isso é até uma coisa questionável, talvez a gente tivesse que repensar, não dar direito de greve para os militares, mas, sei lá, rever essa história de greve nunca foi uma boa ideia. As corporações como um todo, e o exército incluído nelas, elas são ferramentas em função do indivíduo. Lembra do indivíduo como centro? Como sujeito das mudanças sociais, de tudo que se faz, tudo que se pensa, tudo que se sente, tudo que se come, tudo que se caga. É o indivíduo que faz isso, não é a corporação. A corporação, na verdade, produz muito mais merda. Vocês estão entendendo aí, né? Eu estou falando que uma corporação é uma ferramenta. E o indivíduo civil por quê? Porque
Qualquer indivíduo, inclusive esse indivíduo que está militar, está cumprindo uma função militar, em última instância ele é um indivíduo civil. Um indivíduo que casa, que compra, tá? Que come, que bebe, que morre. Isso é um indivíduo civil, a vida civil. Ninguém está falando aqui civil em contraposição a militar, porque eu sou militar e não sou civil. Não, você não é civil enquanto está em função, enquanto está no exercício da sua função, você não é civil. No resto do tempo, meu amigo, você é. Você assiste Netflix que nem eu. Você sofre que nem eu. Morre um companheiro seu de trabalho, você sai matando geral. Não que nem eu, mas... O indivíduo civil, incluindo aí os indivíduos militares civis, colocando assim nessa perspectiva, como sujeito, devem ser entendidos como sujeitos políticos e não como meios para o fim de algo, tá? Então, o indivíduo é soberano. E se você coloca uma corporação no centro das suas expectativas, o que você é? Você é coletivista, brother. 3. Milico não é santo, brother. Militares são pessoas como quaisquer outras que têm virtudes e vícios e que são corruptíveis como quaisquer pessoas. Isso é tão óbvio, né, gente? Mas às vezes a gente tem que lembrar as pessoas, porque esses caras falam, intervenção militar, o exército é o único que pode nos salvar, como se fosse uma espécie especial de pessoas que tivesse um condão divino de... Eu já ouvi alguém dizendo isso sobre a esquerda. São os coletivistas. Eles diziam isso do Lula e a oposição denunciava. A direita dizia, mas quem são esses iluminados que podem decidir o que é certo, o que é errado? Beleza. Quando é no olho do outro, colírio arde, né? E pode arder na boa. Agora, quando é no teu, você quer aquele mais limpezinha, né? Se cortar a tua perna, você vai passar um metiolatezinho sem iodo, né? Por aí vai. Quer dizer, no dos outros, meu amigo, vai tudo. Agora protege o teu, porque lá vem bomba. Se você vê a vida como uma guerra, e aí vem o 4, você vai pensar no exército como sua única possibilidade de êxito nessa guerra. Por quê? Porque o exército representa a força das armas. Como eu falei, a democracia tem leis, tem ordem, tem tudo mais, tem a moralidade individual que está no centro. Por quê? Porque você é individualista, você é egoísta. Não tem nada a ver com isso, bicho, você está viajando. Não estou falando de egoísmo. Eu estou falando que o indivíduo é que toma as decisões. Daí o que acontece ali dentro do exército? Com a força das armas, ele se corrompe. Ele começa a usar termos genéricos como para o bem da nação, para o bem do povo, para o bem comum. Começa a tomar isso, começa a fazer reificação coletivisticamente, como convém a um Estado que vai se tornando totalitário, porque o poder ele é um barato muito escroto, é que nem cocaína. O cara vai cheirando e vai achando bom, se sente assim poderoso, dá fé. Eu recebo hoje com absoluta tranquilidade a decisão da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, até porque já esperada, e agora eu terei a oportunidade que eu não tive até aqui, de provar de forma clara e definitiva a absoluta correção dos meus atos. Eu estou sendo processado agora por ter aceito um empréstimo de um empresário, portanto, recursos privados de origem lícita para pagar os meus advogados. Não houve dinheiro público envolvido, ninguém foi lesado. Ele está cheirando mais carreira do que ele pode. Daqui a pouco ele vai ter uma overdose de poder. Só que nessa overdose quem morre é o povo, cara. Porque o cara fica ali, com dinheiro, com armas para protegê-lo. E você vai continuar na mesma merda, com ou sem intervenção militar, compadre. Se ligue, que intervenção militar que nada, tá doido, velho. Puta que 5. Os militares, todos eles, são brasileiros. Sacanagem. Não é que brasileiro tem nada ruim, intrinsecamente ruim com ele, mas tem uma história de adesão a algumas ideologias. Como dizia o Milo Fernandes, tem alguma coisa na nossa cultura que faz com que aquela ideologia mais velhinha, mais caduca, ela resolva se aposentar no Brasil. Aconteceu com o comunismo, aconteceu com esse socialismo aí, sindicalista, trabalhista, patati patata, acontece com tudo isso, entendeu? Esses coletivismos, tudinho, vem se aposentar no Brasil. Não é diferente com o positivismo de Auguste Comte, que não deu em nada no mundo todo, nasceu na França. Os militares são brasileiros e eles são presa desse mesmo coletivismozinho que o estudante secundarista e o universitário hoje em dia, que eles estão ficando cada vez mais adolescentes até mais tarde, né, e tal. E eles vão pensando com o coração até
30, 40 anos, sei lá, e às vezes para a vida inteira, e não uso muito a cabeça para descobrir que essas ideologias, elas não movem as pessoas mais, porque nós estamos atingindo um alto nível de individualismo, e esse individualismo é aquele mesmo, aquele do egoísmo, tá? É esse mesmo que eu tô... Cala a boca, porra, fica na tua aí, eu tô gravando. Tem esse individualismo aí, ele se relaciona com o outro, não é idêntico ao individualismo metodológico, mas meio que um empurra o outro, sabe? Embora uma pessoa... Quieta! Embora uma pessoa individualista no sentido comum, no sentido popular do termo, no sujeito que só pensa nos próprios interesses, possa ser extremamente coletivista quando se trata do seu discurso político, da sua adesão política de forma geral, seja de direita, seja de esquerda. Então, o positivismo de Conte só vingou por aqui. Apesar do positivismo não ser mais a ideologia central do Exército, digamos assim, formalmente, oficialmente, todas as estruturas, os regulamentos, a própria definição do que é o Exército, tudo isso vem das ideias positivistas que já foram jogadas na lata de lixo da história há muitos anos. E por lata de lixo da história eu quero dizer no Brasil. E aqui elas florescem, né? Joga na lata de lixo e nasce aqueles cogumelos, tal, aquelas coisas, né? Que é uma beleza, né? Dá até alucinação essa porra. E o último motivo, que eu acho que é o central, velho. O último motivo central. Existem alternativas se formando no Brasil. Uma das mais interessantes de todas é o Partido Novo. Eu fui filiado ao Partido Novo durante algum tempo. Eu estou pensando em voltar a me filiar, mas antes de eu voltar a me filiar, eu já estou defendendo. Porque eu estou achando legal o posicionamento do João Amoedo nas redes sociais. E aí eu vi... recentemente, eu tô começando a converter pessoas. Eu tomo um Uber e saio conversando com um cara de política, já falo do Partido Novo, e o cara, mas eu nunca ouvi falar, vou pesquisar. Pois pesquise, porque o negócio é bom. E o que eu acho legal no Partido Novo é que eles são liberais mesmo. Como eu falei, eu fui filiado durante 4 meses ao Partido Novo, e quando eu comecei a me envolver localmente, eu descobri que tinha vários bolsominions dentro do grupo. Daí eu digo, pô, Bolsonaro é uma merda, né, cara? Eu não vou ficar junto com esse pessoal. Que Bolsonaro? Que cara é doido? Aquele cara... Não é porque é coletivo, é porque é burro mesmo, porra. Enfim, mas eu não vou nem entrar nesse mérito porque não é o objetivo. E vai encher de Bolsonaro aqui agora, enchendo meu saco. Talvez até eu tenha que cancelar os comentários, mas faz parte. Mas enfim, eu também não sou tão relevante assim. Eu saí do Novo por causa desses caras. E aí fiquei me aproximando do PSL, cortejando, mas sem querer me filiar, porque eu achava as ideias do Novo tão legal. Por exemplo, o Novo não tem essa coisa de fundo partidário nem fundo eleitoral. Eles não pegaram um centavo dessa parada. Eles vão se financiar com auxílio dos filiados, entendeu? Isso é show, cara. Isso é show, dá pra fazer uma campanha na internet muito mais barata do que ficar roubando o tempo das pessoas, da novela das pessoas de noite, entendeu? Roubando assim, de você, porque a empresa de televisão não perde um centavo, é gratuito que tu paga, entendeu? Mas a empresa de televisão recebe, tá? Então recebe renúncia fiscal do governo. Então veja, isso que você disse que é democrático, né? Vamos fazer um financiamento coletivo para poder a gente ser democrático, e a gente, em vez de passar dinheiro para uma empreiteira, passar para a gente de volta, a gente cria uma lei e aí você me dá o seu dinheiro diretamente, sem empreiteiro. Foda-se os empreiteiros, bota na cadeia, pô, vou te roubar direto mesmo agora. Assim, vou criar uma lei para você me dar dinheiro para eu me eleger. Que tal? O Novo é contra essa parada e ele tem muitas outras ideias interessantes. Eu não vou falar muito aqui, me alongar, porque a ideia, eu vou fugir da ideia, mas o central é o seguinte: procure lá, leia sobre o Partido Novo, se informe, tá? No site deles. Você vai curtir, cara, você vai curtir. E se você não curtir também, velho, então ok, entra no pessoal, faz o que você quiser, cara. O país é livre. E é por isso que eu acredito tanto na liberdade, bicho. Você é livre até pra botar o país pra ir pro abismo. Eu vou ter que sair do país, enfim, mas eu não queria fazer isso. Então, pensa aí, porra. Tem tantos anos de história pra você refletir, cara. Em resumo, wrapping up. Se você defende intervenção militar depois disso que eu falei pra você, você é um mané. Há algumas ideologias que, como dizia
é o nome da porra do cara, cartunista. Ah, morreu um dia desses. Puta que pariu. Não é o Enfio, não. Enfio era Esquerdão. Que é o outro, velho, do Pasquim. Caralho, que bosta. Milor. Que, como dizia o Milor Fernandes, muito acertadamente... Não sei mais o que eu estava dizendo.